A filha do milionário só engatinhava, até que a faxineira fez algo inesperado. Naquele instante, todos pararam para olhar. Ninguém imaginava o que viria a seguir. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. A imagem do patrão parado à porta, de terno azul e expressão atônita, ficaria para sempre gravada na memória de Luísa. Ela nem precisou virar o rosto para saber que ele a observava, pois sentiu o peso daquele olhar nas costas, enquanto ajudava a pequena Sofia a se equilibrar sobre as perninhas trêmulas. As luvas amarelas de borracha contrastavam com o macacão jeans da menina, que sorria com a novidade de estar de pé. "Não acredito no que estou vendo", Eduardo murmurou, sua voz grave preenchendo o silêncio da sala de estar impecavelmente decorada. Luísa sentiu o coração acelerar, temendo ter ultrapassado algum limite invisível daquela casa onde trabalhava há apenas 2 semanas. Afinal, quem era ela para tomar liberdades com a filha do patrão? Uma simples faxineira de 24 anos, vinda de Londrina, sem diploma nem sobrenome importante. "Senhor Mendonça, eu posso explicar", começou ela, ajeitando Sofia sentada no tapete antes de se levantar, alisando o avental azul manchado de produtos de limpeza. "Como você conseguiu?", ele perguntou, aproximando-se com passos cautelosos, como se temesse quebrar o encanto do momento. Seus olhos, habitualmente frios e distantes nas raras vezes em que se cruzavam com os dela pelos corredores da mansão, agora brilhavam com algo que Luísa não conseguia decifrar. "Sofia nunca ficou em pé sozinha. Os médicos disseram que ela..." Ele não terminou a frase, engolindo as palavras, enquanto observava a filha, que agora engatinhava alegremente pelo tapete persa, em direção a uma boneca esquecida no canto. "Eu só estava brincando com ela, senhor", Luísa respondeu, sentindo as bochechas queimarem sob o olhar intenso do patrão. "Percebi que ela tem força nas pernas, só falta confiança. Minha mãe sempre dizia que criança sente quando a gente acredita nela." Eduardo Mendonça deixou o corpo afundar no sofá de couro italiano, sem se importar com o terno impecável. Pela primeira vez desde que Luísa começara a trabalhar ali, ele parecia verdadeiramente presente, não apenas uma figura autoritária que entrava e saía apressadamente, sempre ao telefone, sempre com a atenção voltada para o império financeiro que comandava. "Todos os especialistas que contratei, todos os equipamentos importados. E você consegue em 2 semanas o que ninguém conseguiu em 6 meses. Não havia acusação em sua voz, apenas um cansaço profundo, e algo que parecia gratidão. Luísa não sabia como responder. Havia sido contratada para limpar a mansão, não para cuidar da menina. Essa era a função da babá, que havia ligado avisando que se atrasaria naquela manhã. Quando terminou de limpar os quartos e viu a pequena Sofia sozinha no cercadinho da sala, sendo observada de longe pela cozinheira que preparava o almoço, sentiu-se compelida a fazer companhia à criança. "O senhor não ficou bravo?", perguntou Luísa, ainda de pé, sem saber se deveria voltar aos seus afazeres ou permanecer ali. Eduardo passou a mão pelos cabelos escuros, perfeitamente cortados, em um gesto surpreendentemente humano para alguém que parecia tão distante da realidade comum. "Bravo? Como poderia?", ele olhou para a filha, que agora mordia a orelha da boneca com seus poucos dentinhos. "Desde que Mariana nos deixou, Sofia parou de se desenvolver. É como se ela tivesse decidido não crescer sem a mãe." A menção à falecida esposa pairou no ar como uma presença invisível. Luísa sabia, pelos comentários da cozinheira, que a mãe da menina havia falecido no parto, deixando Eduardo sozinho com uma recém-nascida e um império empresarial para administrar. "Crianças sentem tudo, senhor", Luísa arriscou dizer, surpreendendo a si mesma com a ousadia. "Às vezes só precisam de alguém que tenha tempo para estar realmente com elas." As palavras saíram antes que pudesse contê-las, e imediatamente arrependeu-se. Quem era ela para dar conselhos sobre a criação da filha do patrão? Um homem que, segundo as outras empregadas comentavam, havia contratado os melhores especialistas em desenvolvimento infantil do país. Para sua surpresa, Eduardo não demonstrou irritação. Ao contrário, seus ombros caíram levemente, como se um peso invisível tivesse aumentado sobre eles. "Tempo é justamente o que não tenho", ele murmurou, mais para si mesmo que para ela. Então, como se lembrasse subitamente de sua posição, endireitou-se. "A babá está atrasada hoje?" "Sim, senhor."
Ela ligou dizendo que teve um problema em casa. Deve chegar em 1 hora, mais ou menos. Eduardo consultou o relógio de pulso, claramente caríssimo, e franziu o senho. Tenho uma videoconferência em 15 minutos que não posso adiar. Ele hesitou, observando Sofia, que agora brincava alegremente, sem mostrar qualquer sinal de desconforto com a presença da faxineira. Você poderia ficar com ela até a babá chegar? Claro que será devidamente compensada pelo tempo extra. Luísa sentiu um estranho aperto no peito. Não era pelo dinheiro que precisava desesperadamente, mas pela confiança inesperada que aquele homem, dono de meio São Paulo, depositava nela, uma mulher que ele mal conhecia, contratada para limpar sua casa. Claro, senhor. Sem problemas. Eduardo levantou-se e caminhou até a filha, agachando-se com alguma rigidez imposta pelo terno bem cortado. Beijou o topo da cabeça de Sofia, que sorriu sem desviar a atenção da boneca. Papai precisa trabalhar agora, princesa. Mas a Luísa vai ficar com você. Foi a primeira vez que Luísa ouviu pronunciar seu nome, e havia algo na maneira como as sílabas saíram de seus lábios que a fez sentir um leve arrepio na nuca. Ele se levantou, ajustando o paletó com um movimento automático, e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se. Luísa. Sim, senhor? Obrigado. Foi apenas uma palavra, dita com a formalidade de quem não está acostumado a agradecimentos, mas havia uma sinceridade ali que a pegou desprevenida. Depois que Eduardo saiu, Luísa sentou-se no tapete ao lado de Sofia, que imediatamente lhe ofereceu a boneca molhada de saliva. A mansão no Jardim Europa, com seus móveis importados e obras de arte nas paredes, parecia subitamente menos intimidadora. E então, pequena, vamos tentar ficar de pé de novo? Sofia sorriu, como se entendesse perfeitamente o que a nova amiga propunha. Nos dias que se seguiram, algo sutil começou a mudar na rotina da mansão. Eduardo, que antes saía cedíssimo e voltava quando Sofia já estava dormindo, passou a aparecer inesperadamente durante o dia, sempre com a desculpa de ter esquecido algum documento, ou precisar buscar algo em seu escritório. Inevitavelmente, ele acabava passando pela sala ou pelo jardim, onde Luísa, que agora tinha a permissão explícita da governanta para dedicar 1 hora de seu dia, a menina brincava com Sofia. A primeira vez que a pequena deu 2 passos sozinha, cambaleantes e inseguros, foi numa quarta-feira ensolarada. Eduardo havia chegado mais cedo e, ao ouvir as risadas vindas do jardim, dirigiu-se para lá ainda vestindo o terno completo, apesar do calor de novembro que castigava São Paulo. Vai, Sofia, vem com a Luísa. A faxineira incentivava, ajoelhada na grama bem aparada, braços estendidos, enquanto a menina se equilibrava precariamente, apoiada numa cadeira de jardim. Sofia olhou para Luísa, depois para os próprios pés, mordeu o lábio inferior num gesto de concentração, que a fazia parecer muito mais velha que seus 2 anos, e então soltou a cadeira. 1 passo, 2 passos, e caiu sentada na grama, rindo como se tivesse realizado a maior façanha do mundo. Luísa aplaudiu entusiasmada, sem perceber a presença de Eduardo parado sob a sombra de uma mangueira. Só quando ele se moveu, vindo para a claridade, ela notou sua presença. Ela andou, ele disse, e havia uma emoção crua em sua voz que fez Luísa sentir um nó na garganta. Foram só 2 passinhos, ela respondeu, repentinamente consciente de seu uniforme simples, e do cabelo preso displicentemente com um elástico. 2 passos que nenhum fisioterapeuta ou médico conseguiu, Eduardo comentou, aproximando-se e sentando-se na grama ao lado da filha, sem se importar com o terno italiano, que certamente custava mais que 3 meses do salário de Luísa. Como você faz isso? Luísa deu de ombros, embaraçada. Não faço nada demais. Só brinco com ela. Converso, mesmo que ela não entenda tudo. Crianças precisam se sentir seguras para tentar coisas novas. Eduardo observou a filha, que agora engatinhava alegremente em direção a uma bola colorida deixada alguns metros adiante. Você tem filhos, Luísa? A pergunta a surpreendeu. Era a primeira vez que ele demonstrava qualquer interesse em saber algo pessoal sobre ela. Não, senhor. Irmãos mais novos, talvez? Você parece ter um dom natural com crianças. Luísa sorriu, lembrando-se de sua infância simples em Londrina. Não, sou filha única, mas cresci numa rua com muitas crianças. A gente sempre brincava junto, se cuidava.
Era diferente de como as crianças crescem aqui, em apartamentos, cada uma sozinha com seus brinquedos caros. Assim que as palavras saíram, Luísa mordeu o lábio, temendo ter soado crítica demais. Afinal, Sofia era exatamente esse tipo de criança filha única, crescendo numa mansão isolada, rodeada de brinquedos importados e adultos contratados para cuidar dela. Mas Eduardo não pareceu ofendido. Ao contrário, algo em seu olhar suavizou-se. Acho que você tem razão, ele disse, observando Sofia, que tentava, sem sucesso, subir em cima da bola. Quando eu era criança, cresci assim. Minha mãe acreditava que a rua ensinava o que nenhuma escola podia ensinar. Foi a primeira vez que ele mencionou algo de seu passado, e Luísa percebeu que, apesar do império financeiro e da mansão de cinema, havia ali um homem com memórias e histórias, como qualquer outro. O momento foi interrompido pelo celular de Eduardo, que tocou insistentemente no bolso de seu paletó. Ele suspirou, retirando o aparelho e franzindo o senho ao ver o nome na tela. Preciso atender, disse, levantando-se e afastando-se alguns passos. Sua postura mudou imediatamente, os ombros ficaram tensos, a voz assumiu o tom profissional e distante que Luísa já conhecia das poucas vezes que o viu falando ao telefone. Enquanto ele conversava, Sofia engatinhou até Luísa e estendeu os braços, pedindo colo. A faxineira a pegou, sentindo o perfume suave de sabonete de bebê que emanava de seus cabelos claros. Por um momento, permitiu-se imaginar como seria ter uma filha como Sofia, uma menina doce, com olhos curiosos e sorriso fácil. Balançou a cabeça, afastando o pensamento. Sofia tinha um pai, uma vida de privilégios que Luísa jamais poderia proporcionar a um filho. Quando Eduardo retornou, seu rosto havia readquirido a máscara de seriedade. Preciso voltar ao escritório. Houve um problema com um dos contratos internacionais. Luísa assentiu, sem saber o que dizer. Não era de sua conta os negócios do patrão, e ela já havia se demorado demais no jardim. A cozinha ainda precisava ser limpa antes que seu turno acabasse. Papai vai ter que ir, Sofia, Eduardo disse, agachando-se para ficar na altura da filha, ainda no colo de Luísa. A menina o olhou com seus grandes olhos azuis, herança da mãe que nunca conheceu, segundo os comentários das outras empregadas. Mas amanhã prometo chegar mais cedo. Talvez possamos jantar juntos. Ele hesitou, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas então apenas se levantou. Luísa, chamou quando já estava alguns passos distante. Obrigado novamente. Ela apenas sorriu, sentindo um estranho calor no peito que atribuiu ao sol forte daquela tarde de primavera. Enquanto observava Eduardo caminhar de volta à casa, com seu andar decidido de quem comanda um império, Luísa pensou em como a vida podia ser irônica. Ali estava ela, uma mulher que sempre sonhou em ter sua própria família, cuidando da filha de um homem que tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas parecia incapaz de dar a Sofia o que ela realmente precisava: tempo, atenção, carinho. Sofia mexeu-se em seu colo, apontando para um besouro que caminhava na grama. É um besouro, Sofia, Luísa explicou, abaixando-se para que a menina pudesse observar melhor o inseto. Viu como ele tem as costas brilhantes? Parece uma joia. A menina balbuciou algo incompreensível, fascinada com a descoberta. Naquele momento, sob o sol de São Paulo, cercada pelo luxo de um mundo que não lhe pertencia, Luísa sentiu-se estranhamente em paz. Ignorando a voz interna que a alertava para não se apegar nem à criança, nem à falsa sensação de pertencimento que começava a experimentar naquela casa, Luísa deixou-se ficar mais alguns minutos na grama, mostrando a Sofia as pequenas maravilhas que a menina, em sua vida protegida entre 4 paredes de mármore, talvez nunca tivesse notado. A vida na mansão seguia seu curso previsível nos dias que se sucederam. Luísa continuava com suas tarefas de limpeza, tentando ignorar o fato de que seus olhos procuravam constantemente por Eduardo, sempre que ouvia o som de passos masculinos pelo corredor. Dizia a si mesma que era apenas preocupação com Sofia, nada mais. A babá, Iracema, uma senhora de 50 e poucos anos que trabalhava para a família desde antes do nascimento da menina, observava com curiosidade crescente a dinâmica que se formava. Não demonstrava ciúmes quando Sofia esticava os bracinhos para Luísa assim que a via, mas seus olhos atentos não perdiam nada. A menina gosta de você, comentou certa manhã,
enquanto Luísa limpava as janelas da sala de brinquedos onde Sofia brincava. Nunca a vi tão animada com ninguém. Luísa sorriu, tentando não demonstrar o orgulho que sentiu com o comentário. Ela é uma criança especial, respondeu simplesmente, voltando sua atenção para o vidro. Sabe, antes da senhora morrer, esta casa era diferente. Iracema continuou, ajeitando a boneca que Sofia havia abandonado para engatinhar até um cubo musical. Tinha risadas, música. O senhor Eduardo chegava mais cedo, jantava com a esposa, depois que ela se foi no parto. A voz da babá falhou por um instante. Ele se afundou no trabalho. Achou que olhar para Sofia é como ver o fantasma da mãe dela. Luísa parou o movimento do pano no vidro, absorvendo as palavras. Sempre imaginara Eduardo como um homem frio por natureza, nascido em berço de ouro, incapaz de compreender as necessidades emocionais de uma criança. Nunca havia considerado que sua distância pudesse ser uma forma de luto. Ele a amava muito? Perguntou, antes que pudesse conter a curiosidade. Iracema suspirou, observando Sofia que agora batia com entusiasmo em um tamborzinho de brinquedo. Como nunca vi ninguém amar, respondeu. Eles se conheceram na faculdade. Ela não era deste mundo, sabe? Vinha de família simples, estudava com bolsa. Mas tinha algo especial, uma luz. Todo mundo dizia que ele não ia durar com ela, que era só um romance de juventude. Provaram o contrário. Ela fez uma pausa, como se revisitasse memórias. Ficaram 10 anos juntos antes de decidirem ter Sofia. E então, o silêncio que se seguiu disse mais que qualquer palavra. Luísa voltou a limpar o vidro, processando a nova informação. Então Eduardo não havia nascido em um mundo completamente distante do dela. Ele havia escolhido alguém de origem simples para compartilhar sua vida. O pensamento a perturbou mais do que deveria. O som de passos no corredor interrompeu a conversa. Eduardo apareceu à porta, vestindo um terno cinza escuro que realçava seus olhos. Parecia cansado, com leves olheiras sob os olhos. Bom dia, ele cumprimentou, e seu olhar percorreu o cômodo até encontrar a filha, que imediatamente largou o tambor e engatinhou rapidamente em sua direção. Papá! Sofia exclamou, esticando os braços. Eduardo pegou a filha no colo, e por um momento, sua expressão se suavizou completamente. Luísa percebeu que ele nunca parecia tão humano quanto nos breves momentos com a filha. Não vai ao escritório hoje, senhor? Perguntou Iracema, com a familiaridade de quem conhecia a rotina da casa há anos. Vou trabalhar de casa, ele respondeu, ajeitando Sofia no colo. Tenho alguns documentos para revisar, mas nada que exija minha presença física lá. Seus olhos encontraram os de Luísa, que imediatamente voltou sua atenção para a janela, sentindo o rosto esquentar. Bom dia, Luísa, ele disse, com uma suavidade que a fez quase derrubar o frasco de limpa-vidros. Bom dia, senhor, ela respondeu, sem se virar. Eduardo permaneceu alguns instantes na porta, como se quisesse dizer algo mais, mas então se afastou com Sofia ainda no colo, dizendo que a levaria para tomar café da manhã com ele. Quando os passos se afastaram pelo corredor, Iracema soltou uma risadinha discreta. O que foi? Perguntou Luísa, finalmente se virando. Nada, nada, a babá respondeu, com um sorriso enigmático. Só acho interessante como as coisas mudam. Naquela noite, Luísa voltou para seu pequeno apartamento no bairro do Ipiranga, que dividia com uma colega de trabalho, sentindo-se estranhamente inquieta. Enquanto preparavam um macarrão instantâneo para o jantar, sua mente vagava pela conversa com Iracema, pelas revelações sobre o passado de Eduardo, pela forma como seus olhos haviam buscado os dela naquela manhã. Terra para Luísa, a voz de Janaína, sua colega de apartamento que também trabalhava como doméstica em outra residência de luxo, interrompeu seus pensamentos. Já é a terceira vez que mexo a mesma pergunta. Tá tudo bem? Luísa piscou, voltando à realidade de sua cozinha minúscula, tão diferente dos ambientes espaçosos e luxuosos onde passava seus dias. Desculpa, Jana, só estou cansada. Cansada ou pensativa? A amiga provocou, sentando-se à mesa de fórmica desgastada. É por causa daquele patrão viúvo, né? A Cida me contou que você anda dando uma de fisioterapeuta para a filha dele. Cida era a cozinheira da mansão, conhecida por seu gosto por fofocas. Luísa revirou os olhos, mas não pode evitar um sorriso. Não estou dando uma de nada. Só brinco com a menina às vezes, quando termino meu serviço.
E o papo lá na agência é que o tal do Eduardo Mendonça quase nunca ficava em casa, e agora aparece todo dia na hora que você está lá. Janaína continuou, com um sorriso malicioso. Coincidência demais, não acha? Para com isso, Luísa repreendeu, mas sentiu seu rosto esquentar. Ele só está mais presente por causa da filha. A menina começou a dar os primeiros passos. Sei, Janaína respondeu, sem parecer convencida. Olha, Lu, eu só te digo uma coisa. Cuidado. Gente rica não se mistura com gente como a gente. Não digo que são todos ruins, mas vivem em outro planeta. O que para eles é uma distração passageira, para nós pode ser o coração partido. As palavras da amiga pesaram sobre Luísa enquanto ela tentava dormir naquela noite. Não que houvesse qualquer razão para preocupação. Eduardo era apenas seu patrão, um homem que mal anotava além de sua utilidade para com Sofia. Qualquer outra interpretação era fruto de sua imaginação fértil, alimentada por romances que lia nas viagens de ônibus. Na manhã seguinte, ao chegar à mansão, Luísa foi recebida por uma agitação incomum. Cida, a cozinheira, parecia especialmente atarefada, preparando o que parecia ser um banquete. O que está acontecendo? Perguntou Luísa, guardando sua bolsa surrada no armário destinado aos funcionários. O senhor Eduardo vai receber convidados para jantar hoje, Cida respondeu, enquanto cortava legumes com a eficiência de quem fazia aquilo há décadas. Gente importante, parece que tem a ver com um contrato novo. Luísa assentiu, pegando seu material de limpeza e dirigindo-se para o andar superior. Sentiu uma pontada de desapontamento ao pensar que não veria Eduardo naquele dia. Certamente ele estaria ocupado com os preparativos para o jantar importante. Para sua surpresa, ao passar pelo corredor que levava aos quartos, ouviu a voz dele vindo do quarto de Sofia, seguida de risadas infantis. Diminuiu instintivamente o passo, olhando discretamente pela porta entreaberta. Eduardo estava sentado no tapete felpudo, as pernas esticadas à frente, formando um caminho por onde Sofia tentava andar, apoiada em seus braços. O paletó havia sido abandonado sobre uma cadeira, a gravata afrouxada, as mangas da camisa social dobradas até os cotovelos. Parecia mais jovem assim, menos intimidador. Isso, princesa, você consegue, ele incentivava, enquanto Sofia dava passos hesitantes. Você está quase lá. A cena era tão íntima, tão diferente da imagem que Luísa tinha de Eduardo, que ela sentiu-se como uma intrusa. Virou-se para se afastar silenciosamente, mas seu carrinho de limpeza bateu levemente na parede, produzindo um ruído. Quem está aí? A voz de Eduardo soou imediatamente. Sou eu, senhor. Desculpe incomodar, Luísa respondeu, sentindo-se como uma adolescente pega espionando. Só estava passando para limpar os quartos. Entre, Luísa, ele chamou, para sua surpresa. Ela obedeceu, hesitante, empurrando o carrinho para dentro do quarto espaçoso e colorido. Sofia estava justamente praticando os passos, Eduardo comentou, e havia um orgulho genuíno em sua voz. Quer ver? Luísa sorriu, encantada com o entusiasmo dele. Claro, vamos, Sofia. Mostre para a Luísa como você anda. A menina olhou para a Luísa, um sorriso banguela iluminando seu rostinho. Então, para espanto de ambos, soltou-se das mãos do pai e deu 3 passos cambaleantes em direção a Luísa antes de cair sentada, rindo. Meu Deus! Exclamou Eduardo, levantando-se de um salto. Ela nunca tinha andado sozinha antes. Luísa sentiu os olhos marejarem com a emoção de ter testemunhado aquele momento tão importante. Sem pensar, agachou-se e abriu os braços. Vem, Sofia, vem com a Luísa. A menina engatinhou um pouco, então se apoiou novamente nas próprias pernas, e, com determinação no olhar, deu mais 4 passos incertos, antes de cair nos braços abertos de Luísa. Eduardo observava a cena com uma expressão indescritível, uma mistura de alegria, admiração, e algo mais, algo que fez o coração de Luísa acelerar, quando seus olhares se encontraram sobre a cabeça de Sofia. Ela te adora, ele disse simplesmente. É mútuo, Luísa respondeu, abraçando a menina que agora brincava com o cordão simples que ela usava no pescoço. Houve um momento de silêncio, preenchido apenas pelos balbucios de Sofia. Então, Eduardo pigarreou. Luísa, eu estava pensando. Começou, parecendo estranhamente hesitante para um homem acostumado a comandar centenas de funcionários. Hoje à noite terei convidados importantes para jantar.
São potenciais investidores para um novo projeto. Geralmente Iracema fica com Sofia nesses eventos, mas ela pediu folga, a filha dela está tendo bebê. Luísa esperou, imaginando onde aquela conversa iria chegar. Então pensei se você não poderia ficar com Sofia esta noite. Seria após seu horário normal, claro, e você receberia a hora extra. Luísa piscou, surpresa com o pedido. Uma coisa era brincar com a menina durante seu expediente. Outra completamente diferente era ser chamada para cuidar dela em uma função que não era a sua. Mas, senhor, eu sou a faxineira, não a babá, ela respondeu, cautelosa. Não sei se seria apropriado. Eu sei disso, Eduardo reconheceu, passando a mão pelos cabelos em um gesto que ela já havia notado ser um sinal de nervosismo. Mas Sofia claramente se sente confortável com você, mais do que com qualquer outra pessoa na casa, e seria só por algumas horas. Luísa olhou para a menina em seus braços, que agora a observava com seus grandes olhos azuis, como se entendesse que estava sendo o tema da conversa. Era difícil dizer não àquele olhar. Tudo bem, concordou finalmente. Eu posso ficar com ela. O sorriso que Eduardo lhe deu então iluminou seu rosto de uma forma que Luísa nunca havia visto antes. Por um momento, ele não era o empresário distante, o patrão milionário era apenas um pai grato, um homem aliviado por ter encontrado alguém em quem confiar para cuidar de sua filha. Obrigado, ele disse, e havia uma sinceridade em sua voz que a tocou profundamente. Você tem sido uma benção para esta casa, Luísa. As palavras, ditas com tamanha simplicidade, reverberaram nela muito depois que Eduardo saiu do quarto, deixando-a com Sofia e seus próprios pensamentos confusos. Enquanto seguia com suas tarefas de limpeza, Luísa não conseguia deixar de pensar no que Janaína havia dito na noite anterior. Gente rica não se mistura com gente como a gente. Mas ali estava ela, cruzando fronteiras invisíveis, sendo convidada a participar de uma esfera da vida de Eduardo, que ia além das funções para as quais fora contratada. E o mais perturbador, sentindo-se estranhamente em casa naquele lugar que não lhe pertencia, com aquela criança que não era sua, sob o olhar daquele homem que vivia em um mundo completamente diferente do seu. Quando a noite chegasse, com seus convidados importantes e conversa sobre milhões, Luísa estaria lá em cima, no quarto colorido, contando histórias para Sofia, histórias sobre princesas que não precisavam de castelos para serem felizes, sobre sapos que se transformavam em príncipes, sobre mundos onde as diferenças de classe não importavam. Histórias nas quais, secretamente, ela mesma começava a querer acreditar. O vestido simples de algodão que Luísa usava, comprado em uma loja de departamento durante uma liquidação, parecia completamente fora de lugar nos corredores de mármore da mansão. Enquanto subia as escadas em direção ao quarto de Sofia, podia ouvir o burburinho vindo do andar de baixo, vozes polidas, risos contidos, o tilintar de taças de cristal. O jantar de negócios de Eduardo estava a todo vapor. Havia chegado mais cedo, conforme combinado, para que pudesse se familiarizar com a rotina noturna de Sofia. Iracema havia deixado tudo preparado, o pijama estendido sobre a cama, a mamadeira com leite na geladeira, os brinquedos preferidos para antes de dormir organizados na cômoda. Ela geralmente dorme às 8, a babá explicara antes de sair para acompanhar a filha no hospital. Mas se estiver muito agitada, pode deixar brincar até 8h30. Não mais que isso. Agora, sentada no tapete do quarto enquanto Sofia empilhava blocos coloridos, Luísa consultou o relógio. 7h15. Ainda tinha tempo antes de começar os preparativos para colocar a menina na cama. O que você acha, Sofia? Perguntou, ajudando-a a equilibrar um bloco vermelho sobre a torre instável. Conseguimos deixar essa torre mais alta que você? A menina riu, batendo palmas de entusiasmo, e então, deliberadamente, empurrou toda a construção, fazendo os blocos se espalharem pelo tapete com um barulho que fez Luísa rir. Destruidora de cidades. Brincou, fingindo horror. Vamos reconstruir? Um som na porta interrompeu a brincadeira. Eduardo estava parado ali, observando-as com uma expressão difícil de decifrar. Vestia um terno azul marinho impecável que realçava seus ombros largos, e Luísa sentiu um aperto no estômago, ao notar como ele parecia ainda mais atraente assim, à meia luz do quarto infantil. Estou atrapalhando? Ele perguntou, com um leve sorriso. Claro que não, senhor, Luísa respondeu, levantando-se instintivamente,
sentindo-se desajeitada em seu vestido simples. Sofia estava só brincando antes de dormir. "Papá!" exclamou a menina, engatinhando rapidamente até o pai, agarrando-se à sua calça para tentar ficar em pé. Eduardo agachou-se, tomando cuidado para não amassar o terno, e pegou a filha no colo. Sofia imediatamente agarrou sua gravata azul clara, puxando-a com força. "Cuidado, princesa. Papai precisa estar apresentável para os convidados", ele disse, delicadamente afastando os dedinhos da gravata. Olhou para Luísa. "Os investidores acabaram de chegar. Serão apenas algumas horas." "Não se preocupe, senhor. Sofia estará bem comigo", ela garantiu, notando o leve tom de desculpa em sua voz. Eduardo observou a filha por um momento, como se relutante em deixá-la, mesmo estando apenas um andar abaixo. "Você jantou, Luísa?" perguntou subitamente. A pergunta a pegou desprevenida. Era a primeira vez que ele demonstrava qualquer preocupação com seu bem-estar pessoal. "Eu comi um sanduíche antes de vir", respondeu, sem querer admitir que mal tivera tempo de lanchar algo rápido no ponto de ônibus. Eduardo franziu levemente o senho, parecendo insatisfeito com a resposta. "Pedirei a Cida que traga uma bandeja para você. O jantar está delicioso demais para você ficar apenas com um sanduíche." Antes que pudesse protestar, ele já havia saído do quarto com Sofia ainda no colo, provavelmente para dar instruções à cozinheira. Luísa ficou parada, sentindo-se estranhamente tocada pelo gesto. Não estava acostumada a ser tratada com tanta consideração por seus patrões anteriores. Minutos depois, Eduardo retornou, entregando Sofia de volta aos seus cuidados. "Cida trará algo para você em breve", disse, ajeitando a gravata que a filha havia amassado. Hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas então apenas sorriu brevemente. "Obrigado novamente, Luísa." Depois que ele saiu, Luísa voltou a sentar-se no tapete com Sofia, tentando ignorar o aroma delicioso que começava a subir do andar de baixo, fazendo seu estômago roncar de fome. Não demorou muito para que Cida aparecesse com uma bandeja surpreendentemente elaborada. Havia uma porção generosa de salmão grelhado com molho de ervas, legumes salteados, arroz de aspargos e até mesmo uma taça de vinho tinto. "Nossa, isso é..." Luísa começou, surpresa com a sofisticação do jantar. "Ordens do patrão", Cida respondeu com um sorriso maroto. "Disse para trazer exatamente o mesmo que está sendo servido lá embaixo, incluindo o vinho. Nunca vi ele fazer isso antes para nenhuma funcionária." A cozinheira piscou um olho antes de sair, deixando Luísa corada e sem graça com a insinuação. Enquanto Sofia brincava com uma boneca no tapete, Luísa saboreou a refeição mais refinada que já havia provado em toda a sua vida. O vinho, que raramente bebia, era suave e encorpado, deixando um leve formigamento em seus lábios. Às 8 horas, conforme a rotina estabelecida por Iracema, Luísa começou os preparativos para colocar Sofia na cama. Deu-lhe banho na banheira luxuosa, cheia de brinquedos aquáticos, vestiu-lhe o pijama macio de algodão egípcio, e sentou-se na poltrona de amamentação ao lado do berço para dar-lhe a mamadeira. Enquanto Sofia sugava o leite, seus olhinhos começando a pesar de sono, Luísa cantarolou baixinho uma canção de ninar, que sua própria mãe costumava cantar para ela, lá nas noites quentes de Londrina, quando o ventilador velho girava no teto, e os grilos cantavam no quintal. "Boi, boi, boi, boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta." Sofia adormeceu nos seus braços, o rostinho suave e relaxado, os cílios longos projetando sombras delicadas sobre as bochechas rosadas. Luísa permaneceu alguns minutos apenas observando-a, sentindo aquela estranha mistura de ternura e melancolia. Era tão fácil se apegar a essa criança, mas Sofia tinha um pai, uma vida que não incluía Luísa além de sua função temporária. Com cuidado, colocou a menina no berço, cobrindo-a com o lençol fino. A noite estava quente, mesmo com o ar-condicionado funcionando no mínimo. Ajeitou o monitor do bebê para certificar-se de que poderia ouvir qualquer ruído, enquanto estivesse fora do quarto, e saiu silenciosamente, deixando a porta entreaberta. No corredor, encostou-se à parede por um momento, suspirando. A casa estava silenciosa no andar superior, mas podia ouvir o murmúrio distante das conversas que continuavam no jantar lá embaixo. Decidiu esperar na sala de estar adjacente ao quarto de Sofia, onde havia um sofá confortável e algumas revistas.
Pegou uma delas, uma publicação de decoração de interiores, com mansões tão ou mais luxuosas que a de Eduardo, e folheou distraidamente, pensando em seu próprio apartamento minúsculo, com a pintura descascando e o chuveiro que nunca esquentava direito. Dois mundos completamente diferentes. O dela e o de Eduardo. O dela e o de Sofia. Estava tão absorta em seus pensamentos que não percebeu os passos se aproximando até que uma voz a sobressaltou. Ela dormiu bem. Eduardo estava parado à porta, a gravata afrouxada, o paletó aberto. Parecia cansado, mas havia um brilho em seus olhos que poderia ser atribuído ao vinho ou a algo mais. Como um anjinho, Luísa respondeu, fechando a revista e levantando-se por reflexo. Tomou toda a mamadeira e adormeceu enquanto eu cantava. Você canta para ela? Havia genuína curiosidade em sua voz, e algo mais que Luísa não conseguiu identificar, uma espécie de admiração triste. Só canções de ninar. Nada elaborado. Eduardo aproximou-se, sentando-se na poltrona em frente ao sofá onde ela estava. O gesto a surpreendeu, era a primeira vez que ele se sentava para conversar com ela, como se fossem iguais. A mãe dela costumava cantar, ele disse, olhando para um ponto além de Luísa, perdido em memórias. Mariana tinha uma voz linda. Estudou canto lírico por anos, sabia? Poderia ter sido profissional se quisesse. Luísa permaneceu em silêncio, percebendo que aquele era um momento raro. Eduardo abrindo-se, compartilhando memórias da esposa que, segundo todos na casa, ele raramente mencionava. Sofia tem os olhos dela, ele continuou, e um sorriso triste brincou em seus lábios. E a mesma teimosia. Mariana dizia que nossa filha seria uma força da natureza. Ela já é, Luísa respondeu suavemente, sentando-se novamente. Sofia tem uma determinação impressionante para uma criança tão pequena. Eduardo olhou para ela então, realmente olhou, como se a visse pela primeira vez. Sabe o que é curioso, Luísa? Você mal a conhece, e já entende mais sobre minha filha do que eu, que sou o pai dela. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que a desarmou completamente. Este não era o patrão distante, o empresário milionário. Era apenas um homem, um pai tentando encontrar seu caminho através do luto e da responsabilidade. O senhor trabalha muito, ela disse, escolhendo as palavras com cuidado. E perder alguém que amamos. Isso muda a gente. Como você sabe? Ele perguntou, inclinando-se levemente para a frente. Luísa hesitou. Nunca falava sobre isso, especialmente com pessoas que mal conhecia. Mas havia algo na atmosfera daquela noite, no vinho que ainda aquecia seu sangue, na confiança que Eduardo havia demonstrado ao compartilhar suas próprias memórias. Meu pai, respondeu finalmente. Ele morreu quando eu tinha 16 anos. Acidente na construção onde trabalhava. Depois disso, minha mãe mudou. Ficou mais fechada, mais dura. Achou que era a forma dela de proteger o coração. Eduardo assentiu lentamente, reconhecendo a dor compartilhada, mesmo que em circunstâncias tão diferentes. É exatamente isso, concordou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que ela já identificava como característico dele quando estava emocionalmente desconfortável. Você se fecha, trabalha mais, foca em coisas que pode controlar. E se afasta das que lembram o que perdeu, Luísa completou suavemente. Seus olhares se encontraram, e por um momento, o ar entre eles pareceu carregado de algo indefinível. Não eram mais patrão e empregada, eram apenas duas pessoas que entendiam a dor uma da outra. O monitor do bebê emitiu um pequeno ruído, Sofia virando-se no berço, quebrando o momento. Eduardo levantou-se, como se subitamente consciente da impropriedade da situação. Meus convidados já foram, disse, retomando um tom mais formal. Foi um jantar produtivo. O motorista está esperando para levá-la para casa. Luísa exclamou, surpresa com a mudança repentina. Claro, vou apenas pegar minha bolsa. Enquanto caminhavam pelo corredor em direção à escada, lado a lado, Luísa sentiu uma estranha eletricidade no ar entre eles. Eduardo parecia querer dizer algo, suas mãos inquietas nos bolsos da calça, o olhar fixo à frente. Luísa, ele disse finalmente, quando chegaram ao hall de entrada. Gostaria de lhe pedir algo. Sim, senhor? Não me chame de senhor quando estamos sozinhos, ele pediu, e havia uma sinceridade quase dolorosa em seu olhar. Meu nome é Eduardo. O pedido a pegou completamente desprevenida.
Era um pequeno gesto, mas carregado de significado, uma diminuição da distância formal entre eles, um reconhecimento de algo novo e indefinido que começava a surgir. Tudo bem, Eduardo, ela respondeu, testando o nome em seus lábios, sentindo-se estranhamente íntima ao pronunciá-lo. Um breve sorriso iluminou o rosto dele, transformando completamente suas feições sérias. Obrigado por cuidar de Sofia hoje, disse, e então, em um gesto que a surpreendeu ainda mais, estendeu a mão e tocou brevemente seu braço. E obrigado pela conversa. O toque, mesmo através do tecido de seu vestido, enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Luísa. Foi apenas um instante, mas suficiente para fazer seu coração disparar. Não precisa agradecer, ela conseguiu responder, lutando para manter a voz firme. Quando o motorista a deixou em frente ao seu prédio modesto no Ipiranga, Luísa permaneceu alguns minutos parada na calçada, olhando para o céu estrelado de São Paulo, raramente visível através da poluição da cidade. Sentiu-se como se tivesse vivido uma noite em outro mundo, um mundo de jantares sofisticados, vinhos caros e conversas sinceras em sofás de veludo. Um mundo que não era o seu, mas que, por algumas horas, havia se aberto para ela de uma forma inesperada. E enquanto subia as escadas até seu apartamento, carregando nos dedos o cheiro de shampoo infantil e no coração o peso de sentimentos que não deveria ter, Luísa perguntou-se quanto tempo conseguiria manter os pés firmes no chão, antes que aquela história improvável a levasse para caminhos que ela nem ousava imaginar. Os dias que se seguiram trouxeram uma nova dinâmica à mansão. Luísa continuava cumprindo suas funções de limpeza, mas agora havia algo diferente no ar, olhares que se demoravam, sorrisos discretos trocados quando ninguém estava olhando, o nome Eduardo ocasionalmente substituindo o formal senhor, em conversas breves, pelos corredores. A mudança não passou despercebida pelos outros funcionários. Iracema observava tudo com olhos atentos, Cida fazia comentários velados na cozinha, e até o jardineiro, que raramente entrava na casa, havia notado que o patrão aparecia com mais frequência no jardim quando Luísa estava por perto. Ele nunca se interessou tanto por orquídeas antes, comentou o homem certa tarde, enquanto Sofia brincava na grama sob o olhar atento de Luísa. Em seu apartamento no Ipiranga, Janaína tornava-se cada vez mais direta em seus alertas. Você está se metendo em terreno perigoso, Lu, disse numa noite, enquanto ambas jantavam macarrão instantâneo diante da televisão pequena. Esse papo de me chame de Eduardo não me engana. Conheço essa história. Não é nada disso, Luísa protestou, mesmo sabendo que mentia para si mesma. Ele só está agradecido pelo que tenho feito por Sofia. E eu sou a rainha da Inglaterra, Janaína respondeu, revirando os olhos. Olha, não estou dizendo que ele é mau caráter. Pode até ser um cara decente, mas você já parou para pensar no que vai acontecer? Ele é dono de metade de São Paulo, Lu. Você limpa a casa dele. As palavras da amiga a perseguiram durante toda a semana. Mesmo quando Eduardo começou a aparecer coincidentemente na sala de brinquedos, sempre no horário em que Luísa terminava a limpeza e ficava com Sofia. Mesmo quando seus dedos se tocaram acidentalmente ao pegarem o mesmo brinquedo, enviando aquela conhecida corrente elétrica pelo seu corpo. Mesmo quando ele a convidou para ficar com Sofia novamente em um sábado à noite, porque tinha um compromisso inadiável. Foi nesse sábado que tudo mudou. Eduardo tinha um jantar beneficente, desses que não posso faltar sem prejudicar a imagem da empresa, explicou, parecendo genuinamente contrariado. Sofia estava com uma leve febre, nada preocupante segundo o pediatra que a atendera pela manhã, mas suficiente para deixá-la manhosa e irritadiça. Posso cancelar? Eduardo hesitou à porta, já vestido em seu smoking impecável, enquanto observava Luísa ninar Sofia nos braços. Não precisa, ela garantiu. É só uma febrinha. O médico disse que é normal, provavelmente por causa dos dentinhos novos. Mesmo assim, ele parecia relutante em sair. Aproximou-se, tocando a testa da filha com as costas da mão, o gesto paternal, contrastando com sua aparência de empresário sofisticado. Você tem meu celular. Me ligue se a febre subir, não importa a hora, instruiu. Pode deixar. Vá tranquilo, ela vai ficar bem. Seus olhares se encontraram por cima da cabeça de Sofia, e Luísa sentiu aquela familiar sensação de intimidade que agora surgia sempre que estavam próximos. Obrigado, Luísa, ele disse,
e havia uma suavidade em sua voz que fez seu coração acelerar. Não sei o que faria sem você. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de significados não ditos. Por um momento, Luísa pensou que ele poderia fazer algo, tocar seu rosto, talvez, ou aproximar-se ainda mais. Mas então o momento passou, e Eduardo se afastou, ajustando a gravata em um gesto nervoso. Não devo demorar muito, disse, já a caminho da porta. Esse tipo de evento é sempre tedioso. Depois que ele saiu, Luísa continuou embalando Sofia, que finalmente adormecera em seus braços. Com cuidado, colocou-a no berço, ligou o monitor e desceu para a cozinha para preparar um chá. A casa estava silenciosa, os outros funcionários haviam sido dispensados mais cedo, por ser sábado. Enquanto a água fervia, Luísa passeou pela sala de estar, observando os objetos que já lhe eram familiares, mas que ainda a impressionavam. O piano de cauda que ninguém tocava desde a morte de Mariana. As fotografias emolduradas em prata, Eduardo em sua formatura, Eduardo e Mariana em seu casamento, Mariana grávida com um sorriso radiante. Era uma mulher linda, de cabelos claros e olhos azuis vivos, os mesmos que Sofia havia herdado. Em uma das prateleiras, encontrou um álbum de fotos que nunca havia visto antes. Hesitou por um momento, sentindo-se como uma intrusa, mas a curiosidade venceu. Sentou-se no sofá e abriu o álbum. Eram fotos antigas, de quando Eduardo era criança. Para sua surpresa, não mostravam a vida luxuosa que ela esperava. Havia imagens de uma casa simples, um quintal de terra batida, uma família sorridente com roupas modestas. Em uma das fotos, o menino, que certamente era Eduardo, com não mais que 10 anos, sentava-se em frente a uma casa de madeira, abraçado a um cachorro vira-lata. Essa era nossa casa em Ribeirão Preto. A voz a sobressaltou, fazendo-a quase derrubar o álbum. Eduardo estava parado à porta da sala, ainda de smoking, a gravata borboleta desfeita pendendo no pescoço. Desculpe, Luísa gaguejou, fechando o álbum apressadamente. Eu não deveria estar bisbilhotando. Está tudo bem, ele disse, aproximando-se e sentando-se ao seu lado no sofá. Não é um segredo. Você voltou cedo, ela comentou, tentando acalmar o coração acelerado. O evento era ainda mais entediante do que eu imaginava. Ele respondeu com um leve sorriso, e estava preocupado com Sofia. Ela está dormindo tranquila. A febre baixou. Eduardo assentiu, parecendo aliviado. Então, para a surpresa de Luísa, pegou o álbum de suas mãos e o reabriu na página que ela estava olhando. Meu pai era mecânico, disse, apontando para um homem de macacão sujo de graxa em uma das fotos. Minha mãe costurava para fora. Morávamos nessa casa de 3 cômodos, até eu fazer 15 anos. Luísa observou as fotos com novos olhos, tentando conciliar o menino de roupas simples com um homem sofisticado ao seu lado. Como você chegou aqui? Perguntou, gesticulando vagamente, indicando a mansão ao redor. Eduardo recostou-se no sofá, olhando para um ponto distante, como se revisitasse memórias. Estudei como um louco. Consegui bolsa em um colégio bom, depois na faculdade de economia. Fiz estágio no banco onde Mariana era estagiária também, filha do dono. Ele sorriu ao mencionar a esposa. Ela podia ter me ignorado, como os outros filhinhos de papai faziam. Mas Mariana não ligava para status social. Dizia que eu tinha fome nos olhos, e isso a fascinava. Fez uma pausa, virando a página do álbum para mostrar fotos de sua adolescência já mais magro, com o uniforme de um colégio que parecia caro demais para sua família. O pai dela me odiava no começo, achava que eu estava atrás do dinheiro, mas acabou me dando uma chance no banco. O resto foi trabalho duro e um pouco de sorte. Luísa absorveu a história, surpresa com as revelações. Nunca havia imaginado que Eduardo vinha de origens humildes, tão parecidas com as suas. Por que você nunca conta isso a ninguém? Perguntou. Os funcionários acham que você nasceu em berço de ouro. Eduardo deu de ombros, fechando o álbum. Não é relevante para os negócios. E aprendi cedo que no mundo corporativo, a aparência de ter nascido privilegiado abre mais portas do que a história de superação. Ele a olhou diretamente. Além disso, nem todo mundo é como você, Luísa. A maioria das pessoas trataria essa informação como fraqueza, não como humanidade. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que a tocou profundamente. Naquele momento, a distância social que parecia separá-los diminuiu consideravelmente.
Não eram patrão milionário e faxineira, eram apenas Eduardo e Luísa, duas pessoas de origens semelhantes, que a vida havia colocado em caminhos diferentes. Sofia? Ele perguntou, mudando de assunto. Dormindo tranquila, Luísa repetiu. Verifiquei há pouco. Eduardo assentiu, parecendo momentaneamente perdido em pensamentos. Então, para a completa surpresa de Luísa, ele se levantou. Venha comigo. Quero lhe mostrar algo. Intrigada, ela o seguiu até a cozinha, onde ele abriu uma porta que ela nunca havia notado antes, revelando uma escada que descia para o que parecia ser um porão. Cuidado com os degraus, ele avisou, estendendo a mão para ajudá-la. Hesitante, Luísa aceitou sua mão, sentindo agora a familiar corrente elétrica, ao toque de seus dedos. A escada levava a uma adega impressionante, com paredes de pedra e prateleiras repletas de garrafas de vinho. Uau! Ela exclamou, olhando ao redor, maravilhada. Eduardo sorriu, claramente satisfeito com sua reação. Caminhou entre as prateleiras até encontrar uma garrafa específica, que retirou com cuidado. Este é um vinho muito especial, explicou, mostrando o rótulo gasto. Foi produzido no ano em que nasci. Meu pai comprou com muito sacrifício quando completei 18 anos, dizendo que eu deveria abri-lo em uma ocasião realmente especial. Luísa observou a garrafa com respeito, compreendendo o valor sentimental que ela carregava. E você nunca encontrou a ocasião certa? Perguntou. Quase abri quando Sofia nasceu, ele respondeu, acariciando o rótulo com o polegar. Mas Mariana não estava mais aqui para compartilhá-lo comigo. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Luísa sentiu uma súbita vontade de abraçá-lo, de oferecer conforto, mas conteve-se. Sabe, Eduardo continuou, olhando para a garrafa, meu pai morreu achando que eu havia me transformado em alguém muito diferente do menino que ele criou. Alguém obcecado por status e dinheiro. Isso não é verdade, Luísa protestou suavemente. Você é um bom pai, um bom patrão. Eduardo levantou os olhos para ela, e havia uma gratidão sincera em seu olhar. Obrigado por dizer isso, murmurou. Às vezes me pergunto se ele teria orgulho do homem que me tornei. Sem pensar, Luísa estendeu a mão e tocou seu braço. Tenho certeza que sim. Por um momento, ficaram assim, conectados pelo toque e pelo olhar, a garrafa de vinho esquecida entre eles. Então, lentamente, Eduardo se aproximou. Sua mão livre subiu para tocar o rosto de Luísa, um toque tão leve quanto o bater de asas de uma borboleta. Luísa, ele sussurrou, e havia uma pergunta implícita em seu tom. Ela não respondeu com palavras. Apenas inclinou-se levemente na direção dele, os olhos fixos nos seus, o coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvi-lo. A distância entre eles diminuiu, o ar carregado de tensão e desejo contido. Os lábios de Eduardo estavam a centímetros dos céus, quando o som agudo do monitor do bebê cortou o silêncio da adega. Sofia estava chorando. Ambos se afastaram como se tivessem levado um choque, o momento interrompido pelo chamado da realidade. Ela deve estar com febre de novo, Luísa disse, sua voz traindo a agitação interior. Eduardo assentiu, recolocando a garrafa na prateleira com cuidado. Vamos ver como ela está. Enquanto subiam as escadas, lado a lado mas sem se tocar, Luísa sentiu o peso do que quase havia acontecido. Uma linha havia sido quase cruzada, uma fronteira quase ultrapassada. E apesar do alívio pela interrupção, pois sabia, racionalmente, que se envolver com Eduardo só poderia trazer complicações, uma parte dela não podia deixar de sentir uma pontada de arrependimento pelo momento perdido. O que teria acontecido se Sofia não tivesse chorado naquele exato instante? Até onde teriam ido? E mais importante, para onde iriam a partir dali? Enquanto entravam no quarto da criança, onde Sofia choramingava no berço, o rosto vermelho de febre, Luísa tentou afastar essas perguntas da mente. Agora, o importante era cuidar da menina. As complicações de seu coração teriam que esperar. Mas quando Eduardo se inclinou sobre o berço ao seu lado, tão próximo que podia sentir o calor de seu corpo, soube que era apenas uma questão de tempo, até que o momento interrompido na adega se repetisse. E da próxima vez, talvez não houvesse interrupção alguma. Os dias que se seguiram à noite na adega foram preenchidos por olhares furtivos e um silêncio carregado de palavras não ditas.
Eduardo e Luísa moviam-se pela mansão como dois planetas em órbitas cuidadosamente calculadas, próximos o suficiente para sentir a gravidade um do outro, distantes o bastante para evitar a colisão, que ambos temiam e desejavam. Sofia recuperou-se rapidamente da febre, voltando a ser a menina alegre e curiosa de sempre. Seus progressos continuavam surpreendendo a todos. Agora já andava com desenvoltura pelo jardim, perseguindo borboletas e conversando em seu próprio idioma incompreensível com as flores e pássaros. Numa tarde particularmente quente de dezembro, enquanto a cidade fervilhava com os preparativos para o Natal, Luísa terminava de limpar as janelas da biblioteca, quando sentiu uma presença atrás de si. Não precisou se virar para saber que era Eduardo. Seu perfume discreto já lhe era familiar, assim como o som de seus passos no assoalho de madeira. Sofia está perguntando por você, ele disse, e sua voz tinha aquela qualidade suave que parecia reservar apenas para momentos em que estavam sozinhos. Ela quer mostrar algo no jardim. Luísa virou-se, encontrando-o parado à porta, vestindo roupas surpreendentemente casuais, calça jeans e uma camisa azul clara de mangas dobradas, revelando antebraços fortes. Era a primeira vez que o via sem o traje formal de trabalho, e a visão a deixou momentaneamente sem palavras. Hoje é sábado, ele explicou, como se lesse seus pensamentos. Tirei o dia para ficar com Sofia. Claro, ela respondeu, tentando manter a voz neutra enquanto guardava os produtos de limpeza. Vou lá ver o que ela quer me mostrar. Desceram juntos até o jardim, mantendo uma distância segura entre si, conversando sobre assuntos triviais: o tempo, os progressos de Sofia, as decorações de Natal, que começavam a aparecer pela casa. Nada sobre a quase intimidade compartilhada na adega, nada sobre o momento interrompido que pairava entre eles como uma promessa não cumprida. Sofia corria pelo gramado, perseguindo uma bola colorida, quando os viu. Imediatamente abandonou o brinquedo e veio em sua direção, os passos agora firmes e confiantes, tão diferentes dos primeiros passos hesitantes de semanas atrás. Isa, papa! Exclamou, agarrando-se às pernas de Luísa. Ela não para de falar seu nome, Eduardo comentou, com um sorriso que iluminou seu rosto de uma forma que fez o coração de Luísa saltar. Acho que você conquistou minha filha. É fácil conquistar Sofia, Luísa respondeu, agachando-se para ficar na altura da menina. Ela tem um coração enorme. Como o pai, Eduardo disse, tão baixo que ela quase não ouviu. Seus olhares se encontraram por sobre a cabeça da criança, e por um momento, o resto do mundo pareceu desaparecer. Então Sofia puxou a mão de Luísa, quebrando o encanto. Vem, Isa, vem, insistiu, arrastando-a em direção a um canteiro de flores no fundo do jardim. Luísa deixou-se guiar, consciente de que Eduardo a seguia alguns passos atrás. O canteiro que Sofia queria mostrar estava repleto de flores silvestres, margaridas, girassóis pequenos, amor perfeito. Flores simples, mas vibrantes de vida e cor. Ela ajudou a plantar, Eduardo explicou, aproximando-se. Contratei um paisagista para redesenhar o jardim com plantas mais elaboradas, mas Sofia insistiu nessas flores comuns. Disse que lembrava você. Luísa sentiu o rosto esquentar com o comentário. São lindas, disse, tocando gentilmente uma margarida. Às vezes as coisas mais simples são as mais bonitas. Exatamente o que tenho pensado ultimamente, Eduardo respondeu, e havia um significado implícito em suas palavras que fez Luísa evitar seu olhar. Sofia, alheia à atenção entre os adultos, colheu uma margarida e a ofereceu a Luísa. Para você, Isa. Obrigada, princesa, Luísa respondeu, aceitando a flor e colocando-a atrás da orelha. Eduardo observava a cena com uma expressão que ela não conseguia decifrar, uma mistura de ternura e melancolia, como se estivesse vendo algo precioso que temia perder. Luísa, ele começou, sua voz traindo uma hesitação incomum. Há algo que gostaria de... O som estridente de um celular o interrompeu. Com um suspiro de frustração, Eduardo tirou o aparelho do bolso, franzindo o senho ao ver o nome na tela. Preciso atender, disse, afastando-se alguns passos. É o escritório de Londres. Não ligariam num sábado se não fosse importante. Enquanto ele se afastava, falando em inglês fluente com quem quer que estivesse do outro lado da linha, Luísa voltou sua atenção para Sofia, que agora se entretinha montando um pequeno buquê de flores silvestres. São para a mamãe? Perguntou Eduardo, retornando após encerrar a ligação.
Sofia assentiu, erguendo o buquê desajeitado para o pai ver. Flores para a mamãe no céu. Luísa sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez que ouvia Sofia mencionar a mãe. São lindas, princesa, Eduardo disse, agachando-se ao lado da filha. Mamãe vai adorar. Havia uma suavidade em sua voz que fez Luísa desviar o olhar, sentindo-se subitamente como uma intrusa em um momento íntimo entre pai e filha. Fez menção de se afastar, mas Eduardo a deteve com um gesto. Fique, pediu, por favor. Havia algo vulnerável em seu pedido que a fez aquecer, permanecendo ao lado deles, enquanto Sofia terminava seu pequeno arranjo de flores. Todo sábado levamos flores para Mariana, Eduardo explicou em voz baixa. Há um pequeno memorial para ela no final do jardim. Luísa assentiu, comovida com o ritual. Vocês querem um tempo sozinhos? Ofereceu. Não, ele respondeu, surpreendendo-a. Acho que Mariana gostaria de conhecer você. As palavras a pegaram desprevenida, deixando-a sem saber como responder. Havia um peso nelas, um significado que ia além do simples convite para acompanhá-los. Sofia, já satisfeita com seu buquê, pegou a mão do pai com uma das suas, e, para a surpresa de Luísa, estendeu a outra mãozinha para ela. Unidos assim, os três caminharam pelo jardim até chegarem a uma pequena área cercada por um caramanchão de jasmins. No centro, havia um banco de mármore branco e, sobre ele, um pequeno vaso de cristal, onde normalmente eram colocadas flores frescas. Eduardo pegou o buquê das mãos de Sofia e o colocou no vaso com reverência. A menina observou com satisfação, então se voltou para Luísa. Mamãe gosta de flores, explicou com a seriedade que só uma criança pode ter ao falar de coisas importantes. Tenho certeza que sim, princesa, Luísa respondeu, sentindo os olhos umedecerem. Eduardo se sentou no banco, puxando Sofia para seu colo, e indicou espaço ao seu lado para Luísa. Hesitante, ela se sentou, consciente da proximidade entre eles, dos poucos centímetros que separavam seus corpos. Mariana amava este jardim, ele disse após um momento de silêncio. Passava horas aqui, planejando onde cada planta deveria ficar, quais cores combinariam melhor. Dizia que era seu pequeno pedaço do paraíso. Luísa escutava, absorvendo suas palavras, imaginando a mulher de cabelos claros e olhos azuis vivos, movendo-se entre as flores, feliz e cheia de vida, sem saber que seu tempo seria tão breve. Quando Sofia nasceu e Mariana se foi, Eduardo continuou, a voz baixa para não perturbar a filha, que agora brincava distraidamente com um botão de sua camisa. Eu não conseguia mais vir aqui. Deixei o jardim morrer. Por quase um ano, não permiti que ninguém cuidasse dele. Era como se, ao deixá-lo definhar, eu estivesse punindo o mundo pela injustiça de levá-la lá. Fez uma pausa, observando Sofia, que agora escorregava de seu colo para ir examinar uma joaninha que pousara em uma folha próxima. Então, num dia como hoje, Sofia engatinhou até aqui. Eu a segui, em pânico, achando que ela poderia se machucar entre as plantas secas. Ela encontrou uma única flor que havia sobrevivido, um girassol teimoso, que crescera entre as ervas daninhas. Olhou para mim com aqueles olhos, os olhos de Mariana, e disse sua primeira palavra, flor. Luísa escutava, encantada e comovida com a história. No dia seguinte, contratei jardineiros para recuperar tudo, Eduardo concluiu. Percebi que Mariana ficaria horrorizada ao ver o que eu havia permitido que acontecesse com seu jardim, e que a melhor forma de honrar sua memória era mantê-lo vivo e vibrante, como ela era. Impulsivamente, Luísa tocou sua mão, que repousava sobre o banco entre eles. Foi um gesto simples, de conforto, mas carregado de significado. Obrigado por ouvir, ele disse, virando a palma para cima e entrelaçando seus dedos aos dela. E obrigado por me mostrar que ainda há vida além da dor. O toque de suas mãos unidas enviou aquela conhecida corrente elétrica pelo corpo de Luísa. Mas desta vez, não havia urgência, apenas uma intimidade tranquila, um reconhecimento silencioso do que estava nascendo entre eles. Sofia retornou, trazendo a joaninha cuidadosamente equilibrada em sua mãozinha. Olha, papa, olha, Isa. Relutantemente, eles separaram as mãos para admirar a descoberta da pequena. A joaninha abriu as asas e voou, fazendo Sofia rir encantada. Ela vai contar para a mamãe que viemos, declarou a menina com convicção. Eduardo sorriu, trocando um olhar com Luísa que dizia mais que qualquer palavra poderia expressar.
Naquele momento, sobe o caramanchão de jasmins, com o perfume das flores envolvendo-os. Algo havia mudado definitivamente entre eles, uma permissão silenciosa, um reconhecimento de sentimentos que não podiam mais ser negados. Quando retornaram à casa, o sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo, com tons de laranja e rosa. Na cozinha, Cida preparava o jantar, lançando olhares curiosos para os três, que chegavam do jardim com Sofia entre eles, segurando as mãos de ambos. "Fica para jantar, Luísa", convidou Eduardo, de forma tão natural que parecia que ela sempre havia pertencido àquela casa, àquela família. Antes que pudesse responder, o celular dele tocou novamente. O escritório de Londres outra vez. Ele suspirou, olhando para a tela. "Preciso atender, é sobre aquele contrato." Enquanto Eduardo se afastava para falar ao telefone, Luísa ajudou Sofia a lavar as mãos na pia da cozinha, tentando ignorar os olhares especulativos de Cida. "O patrão anda diferente", a cozinheira comentou, mexendo uma panela no fogão. "Mais leve, mais parecido com o Eduardo de antes." Luísa não respondeu, mas sentiu o rosto esquentar. Quando Eduardo retornou, sua expressão havia mudado e estava tensa, preocupada. "Preciso ir a Londres", anunciou, passando a mão pelos cabelos. "Há um problema com o contrato que só posso resolver pessoalmente." "Quando?" Luísa perguntou, sentindo um aperto no peito. "Amanhã cedo", ele respondeu, claramente contrariado. "Devo ficar fora uma semana, talvez mais." Sofia, percebendo a mudança no humor do pai, agarrou-se à sua perna. "Papa vai embora?" perguntou, o lábio inferior tremendo perigosamente. Eduardo agachou-se, ficando na altura dos olhos da filha. "Só por uns dias, princesa. Papai vai voltar logo, prometo." Mas Sofia já começava a chorar, grandes lágrimas escorrendo por suas bochechas rosadas. "Não quero que Papa vá." Luísa observava a cena com o coração apertado, sabendo o quanto aquela separação seria difícil para ambos. Eduardo parecia completamente perdido, dividido entre a necessidade de consolar a filha e a obrigação profissional que o chamava para longe. Foi nesse momento que Luísa tomou uma decisão que mudaria tudo. "Posso ficar com ela enquanto você viaja", Luísa disse, as palavras saindo antes que pudesse pensar nas implicações. "Aqui na mansão, quero dizer, para manter a rotina de Sofia." Eduardo a encarou, surpresa evidente em seu rosto. Por um momento, Luísa temeu ter ultrapassado todos os limites. Afinal, era a faxineira, não a babá. Não tinha qualquer direito de oferecer-se para algo tão íntimo quanto morar temporariamente na casa do patrão, cuidando de sua filha. "Você faria isso?" A voz de Eduardo continha uma mistura de alívio e incredulidade. Sofia, ainda agarrada à perna do pai, olhava de um para o outro, as lágrimas diminuindo com a nova possibilidade que se apresentava. "Isa fica?" perguntou a menina, a esperança iluminando seu rostinho ainda vermelho pelo choro. Luísa assentiu, já sem possibilidade de recuar. "Se seu pai concordar, fico sim, princesa." "Por favor, Eduardo", Sofia implorou, usando pela primeira vez o nome do pai em vez do habitual Papa, claramente imitando a forma como Luísa o chamava agora. "Deixa a Isa ficar." O olhar que Eduardo lançou a Luísa estava carregado de gratidão, e algo mais, um reconhecimento silencioso de que aquela proposta mudaria tudo entre eles. "Tem certeza?" ele perguntou, ignorando temporariamente os puxões de Sofia em sua calça. "Seria uma semana inteira, talvez mais. Você teria que pedir licença no trabalho, organizar sua vida pessoal." "Posso resolver isso", Luísa garantiu, tentando soar mais confiante do que se sentia. "A Sofia precisa de estabilidade, e Iracema tem a filha no hospital. Seria a melhor solução para todos." O sorriso que iluminou o rosto de Eduardo foi como o sol surgindo após uma tempestade radiante, transformador, pleno de promessas. "Então está decidido", ele disse, pegando Sofia no colo, que agora sorria entre resquícios de lágrimas. "Luísa vai ficar com você, enquanto papai resolve as coisas em Londres." Naquela mesma noite, Luísa voltou ao Ipiranga para buscar algumas roupas e explicar a situação a Janaína. Como esperava, a amiga recebeu a notícia com uma mistura de preocupação e ceticismo. "Você enlouqueceu de vez?" Janaína cruzou os braços, observando Luísa arrumar uma pequena mala. "Morar na casa do patrão, isso tem nome, sabia?" "Não é nada disso", Luísa protestou, sentindo o rosto esquentar. "Estou apenas ajudando com a filha dele",
enquanto ele viaja. É um arranjo temporário e profissional. Profissional? Janaína soltou uma risada seca. Lu, você é faxineira lá, não babá. E mesmo que fosse, babás não dormem no quarto de hóspedes como parte da família. Isso é cruzar todas as linhas possíveis. Luísa fechou a mala com mais força que o necessário. Sofia precisa de mim. Ela está fazendo progressos incríveis e não pode ter outra interrupção agora. Janaína suavizou a expressão, aproximando-se da amiga. Não é da menina que estou falando, e você sabe disso. É dele. Colocou a mão no ombro de Luísa. Estou vendo como seus olhos brilham quando fala do Eduardo. Isso vai muito além de um interesse profissional pelo bem-estar da filha dele. Luísa não respondeu imediatamente, incapaz de negar o que se tornava cada dia mais evidente para si mesma. Só tome cuidado, Janaína continuou, mais gentil agora. Não quero ver você se machucar. E se ele estiver apenas, você sabe, se divertindo? Não é assim, Luísa defendeu, com mais convicção do que esperava sentir. Você não o conhece como eu. Ele não é esse tipo de homem. Por seu bem, espero que esteja certa, Janaína concluiu, ajudando a fechar a mala. Só lembre-se que estarei aqui, não importa o que aconteça. Na manhã seguinte, Eduardo partiu para Londres após um café da manhã em família que pareceu ao mesmo tempo estranho e estranhamente natural. Sofia, já conformada com a viagem do pai agora que Luísa ficaria, acenou animadamente da porta, sem lágrimas desta vez. Cuide bem da nossa menina, Eduardo disse a Luísa no momento da despedida, baixo o suficiente para que Sofia, distraída com um besouro no jardim, não ouvisse. O nossa pairou entre eles como uma promessa, uma possibilidade. Pode deixar, Luísa respondeu, resistindo ao impulso de tocar seu rosto. Boa viagem. Ele hesitou por um instante, como se quisesse dizer ou fazer algo mais, mas então apenas assentiu e entrou no carro que o levaria ao aeroporto. Os primeiros dias na mansão sem Eduardo foram uma adaptação para todos. Cida, a cozinheira, observava Luísa com uma curiosidade mal disfarçada, enquanto preparava as refeições. O jardineiro erguia as sobrancelhas quando a via passeando com Sofia pelo jardim, não mais de uniforme, mas com suas próprias roupas simples. Até o motorista parecia confuso sobre como tratá-la. Já não era uma funcionária como os outros, mas tampouco era a dona da casa. Sofia, por outro lado, florescia. Libertada da ansiedade da separação iminente, mostrava progressos surpreendentes a cada dia. Suas frases tornavam-se mais complexas, seus passos mais seguros, sua personalidade mais vibrante. Olha, Isa, eu consigo pular! Exclamou no terceiro dia, saltando com os dois pés juntos sobre a grama, uma proeza que jamais conseguira antes. Isso, Sofia, você é incrível! Luísa aplaudiu, sentindo uma onda de orgulho tão intensa que poderia ser maternal. O pensamento a assustou. Estava se apegando demais, criando expectativas perigosas. Isto era temporário. Eduardo voltaria, ela retornaria à sua função de faxineira, e a vida seguiria seu curso normal. Não podia permitir-se imaginar qualquer outro cenário. Mas à noite, após colocar Sofia para dormir, enquanto caminhava pelos corredores silenciosos da mansão, permitia-se sonhar. Passava os dedos pelos mesmos móveis que antes limpava, agora observando-os como parte de um lar possível. Sentava-se no piano de cauda, sem ousar tocá-lo, imaginando música preenchendo novamente aquele espaço. Às vezes, parava diante das fotografias de Mariana, estudando o rosto da mulher que Eduardo havia amado tanto, perguntando-se se haveria espaço em seu coração para um novo amor. No quarto dia, após Sofia adormecer, Luísa desceu até a adega. Não acendeu todas as luzes, preferindo a penumbra acolhedora que criava uma atmosfera quase mágica entre as garrafas antigas. Encontrou facilmente a garrafa especial que Eduardo havia mostrado, aquela que seu pai comprara, destinada a uma ocasião verdadeiramente especial. Qual seria essa ocasião? Murmurou para si mesma, passando os dedos pelo rótulo amarelado pelo tempo. Acho que agora sei. A voz de Eduardo a sobressaltou tanto que quase derrubou a garrafa. Ele estava parado na entrada da adega, ainda vestindo um terno de viagem ligeiramente amassado, a gravata frouxa no pescoço, o rosto marcado pelo cansaço de um voo longo, mas os olhos intensamente vivos. Eduardo! Luísa exclamou, o coração disparado. Você voltou. Não esperávamos você tão cedo.
Resolvi tudo mais rápido do que imaginava, ele respondeu, aproximando-se lentamente. Não aguentava mais ficar longe. Havia uma intensidade em sua voz que fez Luísa tremer levemente. Ele não especificou se não aguentava ficar longe de Sofia ou dela. Sofia vai ficar tão feliz, Luísa comentou, recolocando a garrafa cuidadosamente na prateleira. Ela sentiu muito sua falta. E você? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados. Luísa sentiu o rosto esquentar, grata pela iluminação tênue que ocultava seu rubor. Também senti, admitiu finalmente, sem conseguir encará-lo diretamente. Eduardo deu mais um passo em sua direção, diminuindo a distância entre eles para apenas alguns centímetros. Conversei com o piloto durante todo o voo. Ele disse, sua voz baixa e intensa, sobre Sofia, sobre como você a fez florescer. Sobre como, em apenas algumas semanas, você trouxe de volta a luz que eu pensei ter perdido para sempre quando Mariana partiu. Luísa finalmente ergueu os olhos para encontrar os dele. O que viu ali vulnerabilidade, esperança, desejo fez seu coração acelerar ainda mais. Eduardo, deixe-me terminar, por favor, ele pediu gentilmente. Há anos vivo apenas pela metade, como se o melhor de mim tivesse ido embora junto com Mariana. Concentrei-me no trabalho, em construir um império, como se isso pudesse preencher o vazio. Mesmo com Sofia, eu estava ausente fisicamente presente às vezes, mas emocionalmente distante. Ele tomou as mãos dela entre as suas, um gesto tão íntimo que Luísa sentiu-se derreter por dentro. Então você chegou, com suas luvas amarelas e seu avental azul, e fez algo que ninguém conseguiu fazer. Você não apenas ajudou Sofia a dar seus primeiros passos, você me ensinou a andar de novo também. Os olhos de Luísa encheram-se de lágrimas. Todas as barreiras que tentara manter, todos os lembretes que repetira a si mesma sobre seus mundos diferentes, dissolveram-se como névoa sob o sol. Eu sei que é loucura, Eduardo continuou, sua voz tremendo levemente. Você trabalha para mim, vem de um mundo diferente do meu. Sei que haverá obstáculos, comentários, julgamentos. Mas a verdade, Luísa, é que você me lembra quem eu realmente sou. De onde vim, o que realmente importa. Com a mão livre, tocou o rosto dela, um toque tão suave quanto o roçar de uma pétala. Posso estar completamente enganado, e se estiver, peço que me perdoe. Mas preciso saber. Sua voz falhou. Existe alguma possibilidade de você sentir por mim o que eu sinto por você? O tempo pareceu suspender-se naquele momento. Luísa poderia ter recuado, poderia ter lembrando-o das diferenças sociais, poderia ter protegido seu coração com 1000 justificativas racionais. Mas, como Sofia havia aprendido, às vezes é preciso soltar o apoio seguro e arriscar alguns passos, mesmo sabendo que se pode cair. Sim, respondeu simplesmente, sua voz pouco mais que um sussurro. Foi tudo o que Eduardo precisava ouvir. Inclinando-se, eliminou a distância final entre eles. Seus lábios encontraram os dela em um beijo que começou gentil, quase hesitante, como se ambos testassem um terreno desconhecido, e então se aprofundou, carregando todo o desejo e anseio que haviam contido por tanto tempo. Quando finalmente se afastaram, ofegantes, Eduardo manteve o rosto dela entre as mãos, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Quero fazer isso direito, disse com uma seriedade que a comoveu. Não quero segredos, encontros escondidos, nada que possa diminuir o que sinto por você. Quero que todos saibam que você não é apenas a mulher que ajudou minha filha a andar, você é a mulher que trouxe meu coração de volta à vida. Luísa sorriu entre lágrimas de felicidade. As pessoas vão falar. Seus amigos, seus sócios. Que falem, Eduardo respondeu com uma convicção que dissipou as últimas dúvidas dela. A única opinião que me importa é a de Sofia. E algo me diz que ela já escolheu você há muito tempo. Como para confirmar suas palavras, um pequeno ruído veio da escada da adega. Ambos se viraram para encontrar Sofia parada nos degraus, ainda de pijama, o ursinho de pelúcia apertado contra o peito, os olhos arregalados de sono e surpresa. Papa voltou, exclamou, descendo os últimos degraus em uma corrida, e jogando-se nos braços do pai, que a ergueu num abraço apertado. Voltei, princesa. Mais cedo do que esperava. Sofia olhou de um para o outro,
sua percepção infantil captando a atmosfera carregada de emoção. Você deu um beijo na Isa? Perguntou com a franqueza desconcertante das crianças. Eduardo trocou um olhar com Luísa, ambos surpresos com a perspicácia da menina. Dei sim, ele respondeu honestamente. Você se importa? Sofia considerou a pergunta com seriedade, franzindo a testa em concentração. A mamãe não vai ficar brava? Perguntou finalmente, revelando a preocupação que pesava em seu pequeno coração. Eduardo sentou-se nos degraus da adega, colocando Sofia em seu colo, e fez sinal para que Luísa se juntasse a eles. Quando os três estavam acomodados lado a lado, ele respondeu com uma sinceridade que fez Luísa amá-lo ainda mais. Mamãe sempre vai ser sua mãe, e sempre terá um lugar especial no meu coração, explicou com palavras simples. Mas acho que ela ficaria feliz em saber que encontramos a Luísa. Ela sempre quis que fôssemos felizes, mesmo quando ela não pudesse mais estar aqui. Sofia processou a informação, seus olhos azuis tão parecidos com os da mãe, segundo as fotografias, movendo-se de Eduardo para Luísa. Então a Isa vai ser minha mamãe agora? Perguntou com uma esperança tão palpável que Luísa sentiu o coração apertar. Ela vai ser alguém muito especial na nossa vida, Eduardo respondeu cautelosamente, lançando um olhar a Luísa que pedia compreensão. Mas ninguém vai substituir sua mãe. A Luísa será. A Luísa, alguém que te ama muito, assim como eu. A explicação pareceu satisfazer Sofia, que sorriu e estendeu os bracinhos para abraçar Luísa. Eu quero que a Isa fique para sempre, declarou, com a simplicidade absoluta das crianças. Eu também, princesa, Eduardo respondeu, seus olhos encontrando os de Luísa por cima da cabeça da filha. Eu também. Naquela noite, depois de colocarem Sofia de volta para dormir os três juntos, como uma família, Eduardo e Luísa sentaram-se na varanda da mansão, observando as estrelas que pontilhavam o céu de São Paulo. Entre eles, uma garrafa de vinho aberta repousava sobre a mesa, não a garrafa especial guardada pelo pai de Eduardo, mas uma que simbolizava igualmente um novo começo. O que acontece agora? Luísa perguntou, expressando a dúvida que pairava em sua mente apesar da felicidade que sentia. Eduardo segurou sua mão, entrelaçando seus dedos aos dela. Agora começamos a construir algo novo, respondeu. Não vai ser fácil. Haverá olhares, comentários, talvez até manchetes em colunas sociais. Pessoas que tentarão diminuir o que temos, reduzir nossa história a estereótipos baratos. Estou assustada, Luísa admitiu. Não pelo que vão dizer de mim, mas pelo que podem fazer com você, com seus negócios. Sua reputação. Minha reputação será de um homem que encontrou a felicidade novamente, contra todas as probabilidades, Eduardo respondeu com firmeza. E quem tentar prejudicar meus negócios por causa da mulher que escolhi para amar, vai descobrir que não sou o homem complacente que pensam que sou. Luísa sorriu, comovida com sua determinação. Vamos com calma, sugeriu. Um passo de cada vez, como ensinamos Sofia. Um passo de cada vez, Eduardo concordou, inclinando-se para beijá-la novamente. Sobe o céu estrelado, com o perfume das flores do jardim pairando no ar. Luísa soube que sua vida havia mudado para sempre. O caminho à frente seria cheio de desafios, mas também de alegrias que nem em seus sonhos mais ousados havia imaginado. Não seria um conto de fadas tradicional, ela não era uma plebeia transformada em princesa por um toque de mágica. Era uma mulher real, com sua história, suas origens, seus valores, encontrando seu lugar ao lado de um homem que a valorizava exatamente por quem ela era. E enquanto a noite avançava, trazendo a promessa de um novo amanhecer, Luísa pensou na longa jornada, que a trouxera até ali das luvas de borracha amarelas, e do avental azul manchado de produtos de limpeza, até este momento de possibilidades infinitas, sentada ao lado do homem que amava. Sob as mesmas estrelas que iluminavam tanto mansões quanto cortiços, lembrando a todos que o céu, ao menos, não faz distinção entre ricos e pobres. O amor, ela estava descobrindo, às vezes também não.